agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Ao vivo com a gente nesta terça-feira, 17 de outubro, Sargento Ramalho atualiza as principais ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis e região. Infelizmente, uma situação de afogamento também nas últimas horas. Alô, Sargento Ramalho, bom dia para o senhor. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Bem, no plantão desta segunda-feira, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 20 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem. A guarnição de resgate deslocou até a Avenida Elias Zac, no bairro Filóstro Machado, para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino, de aproximadamente 25 anos de idade. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, apresentando contusões e escoriações diversas pelo corpo, e após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo recusou ser transportado ao hospital. Ocorrência de afogamento, por volta das 17 horas de ontem, a guarnição de resgate e salvamento deslocaram até o sítio Carneiro, na zona rural, próximo a Nerópolis. A guarnição de mergulhadores foram acionados para realizar as buscas de salvamento em uma vítima de afogamento em uma represa. A vítima do sexo masculino, de aproximadamente 24 anos de idade, segundo testemunhas no local, o mesmo estaria conduzindo um jet ski com uma passageira. O condutor estaria sem o colete salva-vidas e a garupa estaria de colete. Após caírem da motonáutica, o condutor não conseguiu regressar e acabou submergindo nas águas. A outra vítima conseguiu sair da água e nada sofreu. Os mergulhadores, após 25 minutos de mergulho, utilizando a técnica de arrasto e leque, conseguiram achar o corpo a uma profundidade de 4 metros e a 15 metros da margem. Após o resgate do corpo, o mesmo ficou aos cuidados da Polícia Militar, que aguardaram a chegada do IML no local. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima terça-feira. Grande abraço, ótima terça-feira para o senhor também, meu amigo Sargento Ramalho, e obrigado pela participação aqui com a gente na Rádio São Francisco. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Ao seu lado, eu sou feliz. Fala comigo, bebê. Falo, claro que eu falo. Come on, baby, vem comigo. Chegamos na terça-feira, 17 de outubro, ano 2023. E aí, tudo jóia? Vamos para mais um dia? Coloca esse sorrisão lindo no rosto, bola pra frente que hashtag vai dar tudo certo. São Francisco FM. Com Deus na frente sempre, lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. As ocorrências policiais aqui na São Francisco têm o oferecimento de Universal Ferragista. Lá na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, passei em frente à Universal ontem. Tava pensando, cara, tem algumas duchas lá, você quer trocar o seu chuveiro, dá vontade de você ficar tomando banho o dia inteiro, mas tem que economizar água. Quer trocar de chuveiro? Quer uma ducha nova? Vai economizar água também? Passa na Universal Ferragista, lá onde era a antiga Pizza Z. Fala com o Claudimar e com toda a equipe. Tem muita promoção te esperando ainda nesse mês de outubro. Belezas? Olha, no plantão da delegada Emily Priscila Bailoni, nenhum flagrante foi registrado. Mas temos várias ocorrências a serem destacadas para o nosso ouvinte. Teve um detento que deu trabalho e precisou ser levado para a delegacia. Infelizmente, situações de mortes, a gente vai ter que noticiar, faz parte do nosso trabalho. A gente, é claro, lamenta esse tipo de ocorrido, mas infelizmente acontece e a gente noticia aqui também no São Francisco News. Ainda situações de roubo, outros fatos que foram comunicados à Polícia Militar e à Polícia Civil nas últimas horas. Abraçando o Wallace lá na Irlanda. Good morning, Wallace. Eu acho que é good morning mesmo. Não sei se é tarde aí. Good afternoon, good night.
Enfim, um abraço para você e para todos aí na Irlanda, tamo junto e misturado. O Flávio Pereira está lá na região do Recanto das Emas, no Distrito Federal, também acompanhando a São Francisco FM. Eu começo a edição de hoje trazendo informações de um acidente com vítima fatal que foi registrado ontem no quilômetro 118 da BR-060, na zona rural de Teresópolis de Goiás, ali às margens da 060, em que a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 5:30 da tarde, foi acionada para apurar esse acidente. A senhora Cleusa Alves Carvalho foi encontrada sem vida na faixa de rolamento da via. Ela foi atingida por um veículo Fiat Mobi Trekking, motorista de Anápolis, que também estava sobre a faixa de rolamento, e com o impacto do atropelamento, essa mulher foi arremessada. O Gutenberg Barbosa, motorista, ele informou ter sido fechado por um caminhão. Com isso, ele perdeu o controle do carro, subiu no canteiro central e, infelizmente, atingiu a vítima. Ele permaneceu no local, prestou todos os esclarecimentos solicitados pelas autoridades. Ele, que tem 23 anos de idade, e infelizmente essa idosa natural de Goiânia, a dona Cleusa Alves Carvalho, 70 anos, ela não resistiu aos ferimentos. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos, em nome de toda a equipe da Fundação Frei João Batista Vogel, da Rádio São Francisco, e agora o caso será investigado pela Delegacia de Trânsito da Polícia Civil. Acidente que deixou o trânsito bem lento. Ontem muitas pessoas retornando da capital para Anápolis, sentido Teresópolis, Goianápolis. Trânsito bem complicado e só voltou a fluir normalmente quando todo o trabalho da polícia foi feito. Olha, uma situação de esfaqueamento está sendo investigada pela polícia, em que deu entrada na UPA um homem de 44 anos de idade, o Melo. A informação é de que ele estava em um bar juntamente com a companheira. Segundo a companheira da vítima, o filho também chegou no estabelecimento e começou a discutir com o pai, quando, em determinado momento, o autor teria desferido uma facada nas costas desse homem, do Melo, e depois disso o autor fugiu do local. A esposa da vítima conseguiu ali uma pessoa para ajudá-la e o Melo foi colocado em um veículo e encaminhado à UPA da Vila Esperança. Mas por esse motivo, pela gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o hospital de urgências. Na verdade, não era o filho, é o enteado dele, tá? Só que fique claro que essa informação, eu observei aqui em um outro relato que eu recebi, então não é o filho, é o enteado, é o filho da esposa que esfaqueou, então, o padrasto. Fato registrado, a vítima tem seus 44 anos de idade, agora resta saber qual foi o BO, o que aconteceu, talvez uma discussão prévia que tenha culminado nesse esfaqueamento. Boa recuperação para esse senhor também. Olha, teve furto de fios lá no bairro Maracanã. A Polícia Militar, equipes do 28º Batalhão, a viatura 513470, visualizou um Pajero de cor preta transitando em velocidade incompatível com a via e com o ambiente escolar daquela região. Foi feita a abordagem, identificaram que além do motorista também havia um passageiro, o PH. O PH que conhece bem o Código Penal brasileiro. Possui passagem por tráfico de drogas, também possui passagem por furto, por posse de drogas e também por perturbação do sossego. Perguntaram ao motorista se tinha algo de ilícito dentro do carro. Ele disse que o passageiro tinha colocado alguns fios no porta-malas e pediu para que o levasse a um local para incinerar os fios, para posteriormente vender o cobre que estava nesses fios. E não era pouco fio não, minha gente. Sobre a procedência, o PH relatou aos policiais que, juntamente com o amigo dele, com o Albuquerque, eles haviam pegado os fios no Observatório Municipal, no órgão público, e após isso eles repartiram os fios. Olha só, para você ter ideia, até a criminalidade é solidária. Não, PH, não, pega metade, não. Corta aqui no meio, quanto que é? 10 centímetros pra você, 10 centímetros pra mim. 2 metros pra você, 2 metros pra mim.
A gente compartilha o pão e também compartilha os fios, né, PH? Foi mais ou menos assim. Eles então repartiram os fios e depois coadunaram de queimá-los e posteriormente vendê-los. Essa situação de furto já havia sido comunicada à polícia e então um dos suspeitos foi localizado por policiais do 28º Batalhão. O PH, naquela conversa com a polícia, indicou o local que o Albuquerque morava, onde inclusive estaria o restante dos fios. Ao chegarem no local, foi possível visualizar pelas grades do portão uma caixa de papelão contendo alguns fios de cobre. O pai do suspeito foi informado sobre a situação e ligou para que ele comparecesse ao local. Em contato, soube-se que o possível suspeito aqui é funcionário da prefeitura e trabalha em uma situação ali. Enfim, eu vou evitar de citar os nomes aqui, até porque ainda é um trabalho investigativo. Eles estariam então em um galpão no trabalho, colocaram os fios no carro para posteriormente vendê-los, afirmando que o chefe teria ciência da subtração. Quando se coloca o termo subtração, é quando você retira algo. Agora, segundo eles, o chefe estava sabendo. Enfim, um advogado se apresentou ali, deu respaldo jurídico para um dos envolvidos e então, após a apresentação dos fios apreendidos dos possíveis autores, a autoridade policial deliberou por flagrante, por portaria, por peculato e furto. Caso vai ser investigado. Ei, meu Deus do céu. Ei, que bucha, hein? Que bucha. Mas não tá recebendo um salário não pra ter que vender fio? Eu conheço muita gente que vende fio aí, mas com um histórico desse, não preciso falar nada, né, ouvinte? Você tira suas próprias conclusões. Falei o que tá na ocorrência, hein? E ainda não falei o nome completo das pessoas aqui, não. Fui bem gentil até o momento. Talvez na próxima não seja. Vamos lá para a próxima informação, porque na manhã de ontem, policiais do 3º Distrito Policial, coordenados pelo delegado palmeirense Dr. Daniel Nunes Guimarães, recuperaram uma moto que havia sido furtada no dia 13. Gente, numa madrugada, às 2h da manhã, pessoa andando de moto, beleza. Aonde? Lá no Pistão, lá no Calistolândia. Lá você encontra, né, Mocorongo? É vendendo ou vendendo? Exatamente. Lá você encontra de tudo, lá no Pistão, principalmente esse horário, já à noite. Gente andando e tal, enfim, cada um tem seu gosto. Mas é uma região perigosa. Aí, segundo a vítima, ele estava andando de moto, a moto furou o pneu, ele foi lá para perto da Avenida Brasil. Quando apareceu uma pessoa desconhecida, ofereceu ajuda pro rapaz, falando: não, tem um amigo meu que é borracheiro, eu vou lá, levo a moto, conserto o pneu e volto e trago a sua moto de volta. Aí o cara foi com a moto, só que não tinha voltado ainda. A polícia em diligência soube que essa moto estaria em um mocó, em uma biqueira, em um ponto de venda de drogas ali na região, e conseguiu ontem recuperar esta motocicleta. O autor do furto, o envolvido nesse BO aí, ainda não foi identificado, ainda. Na edição de hoje a gente vai trazer na íntegra as palavras do delegado Daniel Nunes Guimarães, mas aqui nas ocorrências de hoje um trecho do que disse o titular do 3º Distrito Policial. Nós, né, como policiais civis, temos diversas informações, né, e dentre essas informações nós tomamos conhecimento que havia um local designado como Mocó, ali na região do Vitor Braga, e que teria um veículo ali, atitude suspeita. Fomos recém-chegado uma moto ali naquele local. Recém-chegado naquele local. Nós fomos até o local desabitado, apreendemos a moto, conversamos com alguns vizinhos para ver se tinha alguma movimentação, alguma coisa, ninguém tinha escutado nada. Nós vamos solicitar também imagens de circuito, né, para ver a movimentação dessa moto, se dá para ver quem chegou com essa moto, né? E fizemos hoje a apreensão dela. Divulgamos em redes sociais, né? Nós vimos aí um pessoal já falar que houve uma movimentação dessa moto supostamente próximo a estabelecimentos comerciais, onde é que há a grande aglomeração de pessoas. Então a gente acredita que essa moto iria ser utilizada aí para a prática de outros crimes, roubo, furto, né?
Então foi um trabalho importante desenvolvido pelos policiais aqui do 3º Distrito Policial em retirar de circulação essa moto que poderia estar sendo utilizado, principalmente algo que é muito caro para a população, né? Às vezes está um ponto de ônibus, um motoqueiro, leva um aparelho celular, né? Ou toma algum bem particular. Então é importante retirar essa moto de circulação para devolvê-la ao proprietário e também retirar uma arma na mão do criminoso, porque uma moto também é uma arma na mão do criminoso que ele pode praticar crimes aí. No caso, que moto era essa, delegado? Era uma Bros, né? Uma Bros 160, uma Bros 160. É uma moto de grande porte, né? E que era utilizada, e que tinha sido nesse imbróglio lá. Vai ser objeto de investigação também. Ele realmente, aparentemente, ele parou o veículo porque ele sofreu um acidente, a moto furou o pneu, mas o correto nesses casos, né, é não descer do veículo, porque você pode ser abordado, né, abordado por criminosos já armados, e aí vão levar o seu veículo. É tomar mais cuidado, ficar em locais onde há grande circulação, né, delegacias, às vezes um estabelecimento comercial. Posto de combustíveis, por exemplo? Um posto de combustível, deixa o veículo lá, ou roda com essa, por exemplo, a moto, é possível rodar com a moto mesmo com um pneu murcho, né, durante algum tempo, e não aceitar ajuda de estranhos, né? Isso é muito básico, né, na nossa sociedade. Você aceitar ajuda de estranho em qualquer lugar, em banco, em qualquer outro local, tá correndo um risco enorme de sofrer um prejuízo. Justamente. Obrigado, doutor Daniel Nunes Guimarães, por mais uma participação aqui com a gente. Seguimos acompanhando esse trabalho investigativo do 3º Distrito Policial. Aqui tem que pegar o papelzinho aqui que o meu amigo Ronaldo me repassou ontem. Olha, tem que mandar um alô para toda a galera do 3º DP que sempre acompanha também a São Francisco. Um abraço pro Kennedy, também pra Helena, pra Fabiane, também pra Marilane, também pro meu amigo Ronaldo, pro agente da Polícia Civil Galvão, também pro doutor Daniel Nunes Guimarães e família. Tamo junto, um abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Qualquer novidade, estamos aqui no QAP. Olha, cumprimento de mandado de prisão ontem no DAIA, também conhecido como Distrito Agroindustrial de Anápolis, após o compartilhamento de informações entre o 2º Tenente W. Ramos e também o Serviço de Inteligência do 4º Batalhão, a equipe do DAIA, composta pelo 2º Sargento Celismar e o Cabo Raniel, se deslocou por volta das 3:30 da tarde a uma empresa para cumprimento de um mandado de prisão com base no artigo 121, que é o crime de homicídio. O chefe do foragido foi informado. Ele estaria foragido da justiça e trabalha naquela empresa há aproximadamente 5 anos, em que foi detido, aqui no caso, a pessoa de Getúlio dos Santos Mota Filho, 31 anos de idade, com essa ação dos policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar. Seguimos com a reta final das ocorrências policiais de hoje. Daqui a pouco, informações de um detento que deu trabalho e precisou ser levado para a delegacia. Só confirmando a identidade daquele rapaz que morreu afogado no sítio Carneiro, na zona rural de Nerópolis, trata-se de Hugo Leonardo da Silva, 24 anos de idade. Segundo a testemunha que estava com a vítima na moto náutica, ele estava de colete e após caírem da moto náutica, a vítima estava sem um colete, não teria conseguido voltar para a moto e acabou se afogando. Infelizmente aqui, não foi possível ressuscitá-lo. O óbito foi confirmado e aos familiares e aos amigos do Hugo Leonardo da Silva, 24 anos, os nossos sentimentos. Informação já destacada um pouco mais cedo pelo sargento do Corpo de Bombeiros que participou com a gente aqui nesta manhã, sargento Ramalho. Olha, um homem informou que teria tido o carro furtado ali no setor Jundiaí, na Avenida Presidente Wilson. O Carlos relatou que no dia 15 estava em sua loja de conveniência, quando chegaram 2 homens desconhecidos, começaram a conversar com ele, aí eles começaram a beber um Beer Night. Um se apresentou como Nelson e outro como Mazinho. Aí conversaram por um tempo, aí o Nelson pediu o carro do Carlos emprestado, aí ele emprestou e ficou conversando com o Mazinho. Passou um pouquinho, o Mazinho também sumiu. Conversa de boteca ali. Aí o tempo foi passando e nada do Nelson retornar. Aí ele falou, algo de errado não está certo, foi e ligou para a polícia. Aí ontem, por volta das 11 horas, através do monitoramento de satélite, verificaram que o carro estava no pátio, de volta no posto de combustíveis.
Foi verificado com o gerente que havia a filmagem de um indivíduo deixando o veículo e as chaves na loja de conveniência. Eita, o povo não tem juízo não, né? Você vai e empresta o seu carro para quem você mal conheceu. Por isso que tem gente que tem decepção amorosa, acho que é por causa disso. Seguimos, gente. O foco não é amor, o foco é ocorrências, produção. Uma tentativa de roubo. Uma mulher disse que no dia 16, ontem, por volta das 10h30, foi vítima de tentativa de roubo após sair do Colégio Estadual Frei João Batista, situado no bairro Maracanã. Ela estava a caminho do terminal urbano quando foi abordada por um indivíduo que estava de bermuda bege e uma blusa de manga longa de cor verde. Ele teria anunciado o assalto e pediu que ela entregasse o celular e a mochila. Em seguida, ele tentou agarrá-la para pegar o celular, que estava no bolso da calça, mas ele desistiu. Ela decidiu resistir ao assalto, começou a gritar, ele tentou silenciá-la. Por sorte, um casal que passava pelo local em um automóvel percebeu a situação, foi em auxílio a essa moça e o criminoso fugiu sem levar nada. Importante que as pessoas se atentem a não reagir aos assaltos, gente. Eu entendo, é um momento ali de desespero, mas a orientação das forças policiais não reage ao assalto. Graças a Deus, nesse caso aqui, nada de grave aconteceu com essa moça. E um detento de 32 anos de idade, o RHPS, está aqui as iniciais dele, até porque eu sei que muitas pessoas têm familiares, detentos, pessoas que acompanham nossa programação e gostam de saber o que acontece no interior do presídio. Então foi uma situação de resistência e desobediência em que foi conduzido à delegacia esse detento. A informação é de que a equipe de segurança da unidade prisional de Anápolis, por volta das 11 horas, durante o retorno dos presos da ala B, às 11 da manhã, do pátio de banho de sol para as celas, esse preso parou nos fundos do corredor do pavilhão A e ficou ameaçando os demais presos, tentando adentrar na cela, causando ali tumulto e desordem. Foi determinado então que ele cessasse a conduta indisciplinada, ele não obedeceu. Na sequência, foi determinado o encaminhamento desse detento para a administração da unidade, para averiguarem essa conduta. Ele se negou a ser algemado para ser conduzido, alegando que não havia cometido tais condutas. Ele começou a se debater, desobedeceu novamente às ordens dos servidores, dos policiais penais. Ele teria partido em direção de um dos servidores, momento em que outro servidor realizou um disparo de arma de fogo calibre 12 com munição menos letal, cessando a conduta desse reeducando. Ele foi encaminhado à equipe de saúde da unidade, recebeu atendimento médico posteriormente na UPA da Vila Esperança e na sequência foi encaminhado para a central de flagrantes. O RHPS, 32 anos de idade, contra ele foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 329, que é resistência. Tivemos ainda uma situação de uma briga por causa de terreno lá na Avenida Bernardo Saião, no distrito de Interlândia, em que a polícia militar precisou acalmar os ânimos dos envolvidos. Mais um cumprimento de mandado de prisão, em que foi levado para a delegacia o Marcos Giovanni dos Santos, natural de Pirapora. Onde fica Pirapora? Isso mesmo, em Minas Gerais. Então, gente, foi mais ou menos assim o plantão policial de ontem para hoje. Temos aqui uma pergunta da nossa ouvinte sobre uma ocorrência que foi registrada ontem, Sônia. Qual a sua dúvida, minha amiga? Bom dia. Jonathan, bom dia, paz e bem. Paz e bem. Jonathan, ontem você falou sobre um acidente que aconteceu semana passada, onde um senhor foi atropelado de bicicleta na BR, ali nas proximidades da Mazute. Você podia repetir para mim, por favor? Eu não ouvi direito e eu acho que eu conheço a pessoa. Você pode falar de novo? Posso sim, dona Sônia, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu repito para a senhora essa informação, para que o ouvinte não fique na dúvida. Então, esse acidente foi registrado no dia 9 do mês de outubro, em que o senhor José Nativo dos Santos, ele faleceu no último dia 14 no Hospital de Urgências de Anápolis. Ele foi atropelado no dia 9, em uma segunda-feira, por volta das 18 horas. Ele estava pedalando na BR-153, próximo ao campus da UEG,
quando foi então atropelado, levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Então, dona Sônia, é o José Nativo dos Santos, é um idoso que tinha 74 anos, natural de Itapuranga, aqui no estado de Goiás, tá bom? Então, foi mais ou menos assim o plantão policial de ontem para hoje. Amanhã, mesmo horário, tem mais. E hoje o Zé do Birinite, o Moisés Paim tá perguntando, hoje o Zé do Birinite tá de folga. Talvez amanhã ele apareça. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.